temos a alegria de, dentro dessa série que nós estamos produzindo para você, falamos um pouco de modo geral sobre os evangelhos. E agora eu quero convidá-lo a estar comigo para irmos especificamente para o Evangelho de Mateus. Não necessariamente porque ele está na ordem de composição de época escrita, mesmo porque Marcos foi o primeiro a ser escrito, mas aqui ele está no primeiro livro do Evangelho. Evangelho é uma palavra do grego que quer dizer boa notícia. Ora, em meio a tantas situações, tantas dificuldades que o povo enfrentava, a invasão do Império Romano naquela região, existia uma esperança messiânica muito forte da chegada do Salvador, do Messias. E Mateus, provavelmente uma comunidade judaica neoconvertida ao cristianismo, eles tinham a certeza, aos poucos, na sua experiência de fé, de que Jesus era esse Messias. Então, Mateus ele desenvolve o seu evangelho acerca da composição de reafirmar ou de afirmar que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o novo Messias, que Jesus é o novo Moisés que tem como princípio básico a libertação e a salvação do povo. Quer saber sobre Jesus? Está aqui nas Sagradas Escrituras. Nós vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus. Ora, as linhas gerais do Evangelho de Mateus, ele tenta apresentar Jesus como esse Messias. Ele pega um pouco do livro de Marcos, mas chega um certo momento que ele se distancia, porque tem um objetivo na sua pedagogia, né? O plano de Mateus, na realidade, escrito, direcionado ao povo judeu neoconvertido, claro que também ecoa durante a época e chega até nós como essa mensagem interpelativa de colocar Jesus no centro da nossa vida. Então, o plano de Mateus é convencer o judeu de que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele prometido. Então ele vai buscar alinhamento nas escrituras da antiga aliança para mostrar que em Jesus se cumpriu tudo aquilo. Por isso que ele começa falando sobre a infância de Jesus, sobre a raiz de Jesus que vem de Davi. Depois coloca Jesus como nascido de uma virgem, nasceu em Belém, passou pelo Egito e aquela entrada messiânica em Jerusalém. Tudo para mostrar que em Jesus se realiza a antiga aliança, o Antigo Testamento como nós conhecemos. E o seu evangelho ele fala muito da vida pública de Jesus, desde sua infância, o Sermão da Montanha, os milagres, a autoridade. Jesus falava não com autoritarismo, mas com a autoridade de quem sabe, com a autoridade de quem vive. E o convite aos discípulos, suas parábolas. Por que ele chamou 12 discípulos e não 13, não 11? Porque a ideia de Mateus é apresentar Jesus como o novo, a realização do Antigo Testamento. Então, 12 discípulos nos reporta as 12 tribos de Israel. Isso é importante para o nosso discernimento. Para Mateus, Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, é o Emanuel, é Deus que vem armar sua tenda no meio de nós. E que o básico é a obediência ao Pai. Assim como eu e o Pai somos um, vós também sereis um. Então, essa relação de Jesus com o Pai é um apelo para que nós também tenhamos essa relação com o Pai, com o papaizinho, como diz Abba, né? Não aquele pai distante, mas um pai que está próximo, que cuida, que zela, que ama, que tem a misericórdia, que resgata. Então, essa dinâmica é muito importante, né? O Evangelho foi escrito mais ou menos entre os anos 70, 70 e poucos, por volta dessa época, na Antioquia, que era uma província romana síria. É bom entender bem essa conjuntura, né?
a comunidade que se constitui como igreja, eles já começam a perceber que é a igreja, que é aquela assembleia que está reunida para celebrar o Cristo ressuscitado por Deus. Então, na história do povo de Deus, ela vem se realizar na história do novo povo de Deus, cujo Jesus é o Salvador, é a realização plena da lei e dos profetas. Então aqui está um pouco do Evangelho de Mateus. Claro que eu falo bem pouquinho, num linguajar mais acessível para você, e cabe a você agora, por curiosidade, por fé, além de ler o Evangelho de Mateus, mas também procurar pesquisar. Tem tantos sites católicos por aí, padres que falam por aí, aulas nas redes sociais. Pesquisa mais um pouco, que esse nosso encontro aqui seja apenas o ponto inicial de um aprofundamento na oração, de um aprofundamento da leitura e de um aprofundamento de pesquisa. Então, que nós possamos sempre buscar conhecer mais Jesus, não pelo que os outros falam por aí afora, não pelo que falam as mídias por aí afora, qualquer pessoa fala qualquer coisa, mas a partir do próprio Evangelho, a partir das Sagradas Escrituras. Jesus é a plena revelação da misericórdia, do amor e do Pai para a nossa salvação. É o encontro do profetismo e da lei que se realiza em Jesus. Assim Mateus nos apresenta Jesus como o Emanuel, Deus que armou sua tenda para estar no meio de nós. Fica o convite para você se aprofundar mais no Evangelho de São Mateus. E fiquem com Deus.